começar aqui com alguns detalhamentos da pesquisa Quest, que saiu agora de manhã, falando sobre a prisão de Jair Bolsonaro, que é considerada justa por 55% dos brasileiros. Outros 39% consideram a medida injusta e 6% não sabem ou não responderam. A aprovação da medida é maior entre as mulheres e entre os mais jovens. Em relação à renda, a prisão domiciliar do ex-presidente é considerada justa por 62% dos eleitores que ganham até 2 salários mínimos, índice que cai para 47% entre os que ganham 5 ou mais salários. A pesquisa também separou as respostas por grupos religiosos. Então, entre os católicos, a prisão é justa para 62% dos eleitores. Entre os evangélicos, a maioria considera a prisão do ex-presidente injusta. A sondagem perguntou também se Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe. 52% dos ouvidos disseram que sim, 36% responderam que não e 10% não souberam ou não quiseram responder. A partir desse levantamento, Eliane, como é que a gente olha para esses últimos fatos que temos vistos também coordenados, né, da família Bolsonaro? Pois é, quando a gente vê a pesquisa Quest mostrando que 55%, ou seja, mais da metade da população está aprovando a prisão do Bolsonaro, a gente vê que os Bolsonaros, eu falei no plural, os Bolsonaros estão perdendo a guerra da opinião pública. Aliás, né, perdendo feio, porque, pelo amor de Deus, né, o Eduardo Bolsonaro jogar o mandato fora e ir para os Estados Unidos trabalhar contra os interesses do Brasil, contra a Suprema Corte Brasileira, contra a imagem do Brasil, contra a economia do Brasil, contra as empresas do Brasil, as empresas do Brasil, não dá, né? E a gente vê, então, a pesquisa Quest dizendo não a tudo isso, defendendo a prisão do Bolsonaro. E também a gente viu ontem o Banco do Brasil tomando medidas e pedindo investigação contra Eduardo Bolsonaro, que agora, além de atacar tudo isso que eu acabei de falar, ataca o Banco do Brasil, nada mais, nada menos do que o principal banco estatal brasileiro, um banco que tem capilaridade no mundo inteiro. É o nosso banco, o Banco do Brasil, e o Eduardo Bolsonaro faz fake news, vídeos com fake news pela internet, exatamente propondo que as pessoas parem de ter conta no Banco do Brasil, saiam do Banco do Brasil, coisas assim, e mais, né? E mais, dizendo que o Banco do Brasil vai falir. Ou seja, que patriota, né? Deus, pátria e família. Né? O sujeito deputado eleito com o voto do povo brasileiro, aliás, do voto do povo paulista, defendendo a falência do nosso Banco do Brasil. Só falta atacar agora a Petrobras, deve ser o próximo. Aliás, Eduardo Bolsonaro anuncia, assim, indiretamente pela imprensa, pelas redes sociais, que próximo passo dele é sair dos Estados Unidos e ir para a Europa, pegar os governos de direita, por exemplo, na Itália, com a Meloni, para trabalhar contra o Brasil. Olha, eu acho que na Itália e na Europa toda, o Eduardo Bolsonaro não vai encontrar essa facilidade que ele encontrou nos Estados Unidos, porque a questão do Eduardo Bolsonaro não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita versus a esquerda. A questão dele é uma única coisa: é estraçalhar o Brasil para impedir a prisão do pai dele. Aliás, o julgamento será a partir da próxima semana. Tá pertinho, tá chegando, tic-tac, tic-tac. Então, a população brasileira está mostrando para Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os outros Bolsonaros que esse tiro está saindo pela culatra. Os maiores atingidos por esse tiro são os próprios Bolsonaros. Bom, Eliane, outro assunto que a gente trata aqui hoje, até vou pegar aqui um
um trechinho da reportagem da Bianca Gomes e do Pedro Augusto Figueiredo do Estadão, dizendo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desenhou uma estratégia para manter abertas duas opções em 2026, a reeleição no estado ou uma candidatura à presidência. E para isso, já conversa com marqueteiros, promove mudanças na comunicação e calibra seu discurso para se projetar além do estado. Queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação, né? A gente tem visto muitas agendas também com outros governadores da direita e esse pé em cada canoa que você sempre lembra aqui, o nosso ouvinte, que Tarcísio mantém. E também a relação dos Estados Unidos, olhando essa disputa que deve ser levada à frente o ano que vem aqui no Brasil. Pois é, quanto mais o Bolsonaro se isola, né, quanto mais ele vai se enfraquecendo politicamente, mais o Tarcísio Gomes de Freitas cresce e aparece. Então o Tarcísio está vamos dizer assim, ele está se colocando cada vez mais como candidato à presidência e ele está sendo visto como candidato à presidência. Então, a minha coluna de ontem no Estadão foi exatamente dizendo isso. Quanto mais um cai, o outro sobe, né? E quem está subindo é o Tarcísio, e isso significa que o Bolsonaro corre o risco de perder o apoio do Donald Trump. Vejam bem os movimentos do Trump aqui na nossa América Latina, né? Vamos olhar aqui mais para o Cone Sul. Vocês acham que o Trump está botando 3 navios nas costas venezuelanas por causa desse ridículo desse Nicolás Maduro? Vocês acham que o Trump está fazendo tudo isso com a Argentina, amigo da Argentina, porque ele acha que o Milei é um gênio da economia ou de qualquer coisa? Vocês acham que o Donald Trump está investindo pesadamente no pequeno Paraguai porque gosta do presidente, o Santiago Peña? Né? E por que o Donald Trump está se aproximando muito, por exemplo, da Bolívia, onde o socialismo acaba de ser derrotado depois de 20 anos? O Donald Trump se aproxima de El Salvador, reaproxima do Peru, ele está se reaproximando do Equador, ele está fazendo vários movimentos rumo à América do Sul. Portanto, aqui no Brasil, o foco do Trump, o pretexto do Trump é o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro for preso, for condenado, for preso, for saindo do foco, e quem vai emergindo no foco é o Tarcísio Gomes de Freitas, me parece óbvio que o Trump rapidamente troca de barco, deixa o Bolsonaro para lá e pula no barco do Tarcísio Gomes de Freitas. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que depois de muito tempo, eu diria décadas, o foco, né, o radar dos Estados Unidos saírem das Américas, e particularmente da América do Sul, o Donald Trump está jogando o radar novamente para a América do Sul e ele é mais interessado em manter o controle sobre os países e os governos do que evitar que o Bolsonaro seja preso ou não. Isso é uma etapa. Sem Bolsonaro é rei posto, rei morto, rei posto. E o rei posto, neste momento, está embicando para ser o Tarcísio Gomes de Freitas como candidato da direita. O que interessa ao Trump é fortalecer a direita aqui no subcontinente. Bom, a gente vai continuar com a Eliane Cantanhede aqui para falar sobre o presidente Lula, que reúne integrantes do primeiro escalão amanhã, terça-feira, para a segunda reunião ministerial de 2025. Lula que deve reforçar aos ministros essa cobrança por entregas de políticas públicas e inaugurações de obras, porque quando fez a primeira reunião isso já estava no escopo também, né, Eliane? Agora é hora de apresentar resultados? Eu achei interessante porque o Lula adora uma reunião, né? Nos primeiros mandatos ele fazia muita reunião e agora a gente já está ali chegando no finalzinho de agosto
e o Lula vai fazer a segunda reunião ministerial do ano. Ali a previsão é de que ele trate muito sobre os efeitos do tarifaço do Trump, né, uma espécie de união do governo contra uma invasão externa, etc. E também que ele use a reunião para prestigiar 3 personagens, o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad e também o Mauro Vieira, que é o chanceler. Os 3 vão falar sobre medidas que vêm sendo tomadas para minorar, para tentar negociar com os Estados Unidos, e essa vai ser uma parte importante da reunião. Além disso, isso que você cobrou, né, Carolina, a gente está chegando ali a quase pertinho a um ano da eleição presidencial do ano que vem. O Lula está em campanha, viajando pelo país de palanque em palanque, e ele quer botar os ministros nessa direção. A minha expectativa, depois de algumas conversas que eu andei tendo, é de que o Lula também aproveite para cobrar lealdade dos partidos do Centrão. Quanto mais o Centrão se descola do Bolsonaro, o Centrão não está saindo do Bolsonaro e indo para o Lula. O Centrão está se descolando do Bolsonaro e indo para o Tarcísio. E o União Brasil é um caso típico de partido que tem ministérios, no plural, ministérios, e ataca o governo. Então, ele é parte do governo e ataca o governo do qual ele faz parte. Então, o governo, amanhã, a expectativa é de que o Lula mande um recado duro. Peraí, né? Não dá para sempre manter um pé em 2 canoas. Quando as canoas começam a se separar, você vai ter que optar em que canoa você vai manter o seu pé. Então, amanhã tem esse balanço do governo, Lula cobrando, elogiando, dando espaço para quem ele acha que está indo bem, cobrando os que ele acha que não estão indo tão bem assim, mas também dando um recado para a União Brasil e Centrão. E por enquanto não tem nenhuma viagem internacional marcada também, né? Porque tem saído bastante do país, a gente estava vendo aqui na agenda do vice-presidente Alckmin uma previsão de viagem para o México para tentar de relações comerciais estreitadas ali com a presidente Sheinbaum, mas Lula deve ficar por aqui também, né, nessas próximas semanas. Exatamente. O Lula vai ficar por aqui. Essa viagem do Alckmin, aliás, foi anunciada por a gente aqui na Rádio Eldorado. Lá atrás já é uma viagem prevista há bastante tempo, porque todo o esforço do Brasil é aproveitar esses ataques do Donald Trump, não apenas para abrir mercados com a Ásia, mercados com a Europa, mercados com os BRICS, mas também se aproximar bastante da América Latina. O Lula tem falado com Putin, com Xi Jinping, com Macron, enfim, o Brasil está tentando não sair dessa armadilha de reações isoladas contra os Estados Unidos. Se os Estados Unidos atacam o mundo inteiro, o mundo precisa se reunir para se defender. É essa a postura do Lula. Eliane, nessa agenda a gente também tem uma manifestação do ministro Flávio Dino de ontem, que determinou a abertura de um novo inquérito da Polícia Federal para investigar o destino de quase 700 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares individuais, de transferência especial, que é aquelas rapidinhas, né, que chegam rápido no caixa ali, que é as emendas PIX. Como é que isso deve afetar ali o humor do Congresso? Pois é, 2 vezes seguidas, né, uma atrás da outra, o Flávio Dino toma decisões que têm muita importância e tem muito sentido no conteúdo, mas que podem ter um efeito bumerangue do ponto de vista político. Uma foi aquela de determinar o óbvio, que pessoas brasileiras, cidadãos brasileiros, empresas brasileiras, contratos
fechados no Brasil seguem a lei brasileira e não a lei estrangeira, qualquer uma que seja. Ele estava mandando um recado claro para os Estados Unidos, mas, enfim, ele estava corretíssimo no conteúdo, mas ele causou ali um tombo enorme dos nossos bancos privados e estatais nas bolsas e deixou todo mundo sem saber para onde correr. Por quê? Porque os bancos ficaram na seguinte sinuca de bico: ou atendem o Supremo Tribunal Federal ou atendem ao Trump e a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E, em qualquer caso, fica naquela coisa. Em qualquer caso, os bancos é que pagam o preço. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Isso foi uma questão. Agora, o Flávio Dino teve uma decisão absolutamente correta do ponto de vista do conteúdo, que é o seguinte: gente, 694 milhões de reais em emendas PIX, aquelas emendas que o parlamentar assina aqui e cai lá e qualquer um chega na boca do caixa e pega. Que é isso? Né? Tem que ter uma conta específica para receber a emenda e você ter o controle sobre quem recebeu. Tem que ter um plano de trabalho para o uso desse dinheiro, que é um dinheiro público, é meu, da Carolina, seu, de todos nós. Né? Então ele está correto nisso. A questão é do timing, porque estamos a uma semana do julgamento do Jair Bolsonaro, porque o Congresso está num movimento de mudança, está num momento de mudança, né, meio se descolando ali do bolsonarismo sem chegar no Lula, enfim, e o mais provável é que a irritação do Congresso seja descontada, não no Supremo diretamente, mas no governo. Bom, e na agenda do Congresso temos ali alguns momentos contratados de tensão, né? Amanhã um deles com a CPMI do INSS. O que você prevê aí dessa movimentação depois da bola nas costas da semana passada? Pois é, bola nas costas foi uma expressão absolutamente correta, Carolina. Foi uma bola nas costas porque essa CPMI do INSS estava na fase da embromation, né? Empurra com a barriga, empurra com a barriga, empurra com a barriga, mas a oposição teve o timing correto de tomar as rédeas e o governo simplesmente levou bola nas costas, ou numa outra expressão, comeu mosca, porque a Gleice Hoffmann não viu, porque o líder do governo, o José Guimarães, líder do governo na Câmara, né, José Guimarães, não viu, e também o líder do governo no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, também não viu. Então, o governo não viu e perdeu os dois cargos chaves, a presidência da comissão e a relatoria da comissão. Ou seja, a comissão não vai ser sobre fraude no INSS, vai ser uma comissão mista de deputados e senadores contra o governo. Né? Todo mundo vai esquecer que já tinha fraude no governo Temer, já tinha fraude no governo Bolsonaro, e todo mundo vai usar a CPMI para quê? Para atacar o governo e disputar espaço na mídia, principalmente, durante o julgamento do Jair Bolsonaro no Supremo. E além da CPMI, que é uma CPMI claramente contra o governo, repito pela terceira vez, você tem também uma votação importante nessa semana, que é a isenção do imposto de renda para quem tem renda até R$5 mil. Isso é muito positivo para o governo, é muito positivo para a sociedade e é aliás, uma promessa de campanha do Lula, mas a oposição está se armando, aliás, está armada até os dentes, para usar esse projeto e dar mais uma cacetada no governo. Por quê? Porque se o governo perde a arrecadação
isentando até R$5.000, ele tem que ter uma compensação. E a compensação no projeto do governo era de que quem ia pagar mais era quem tem renda acima de R$50.000. Então, aumentava a isenção para quem ganha menos, aumentava a cobrança para quem ganha mais. Mas a oposição quer apenas aprovar a isenção sem a compensação. Então, essa semana vai ter um foco muito forte na articulação política do governo. Portanto, a palavra, o foco e as atenções estão com Gleisi Hoffmann.